Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está estreando o nosso novo cenário de trabalho e a gente vai falar de um tema hoje muito importante, um tema que a gente vê muito nas constelações, um tema que assim gera muita dificuldade para que as pessoas possam seguir adiante com suas vidas. A gente vai falar hoje do luto, o luto que precisa ser vivido, o luto da perda. Então, enquanto as pessoas estão entrando aí, eu quero que você coloque aí se você já viveu algum luto, que dificuldades que você enfrenta na sua vida, como que é essa questão do luto na sua vida. Me conta, eu quero saber especificamente como é isso. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu posso dizer para vocês claramente um dos grandes problemas do luto é a impossibilidade delas seguirem adiante na vida. E essa impossibilidade, ela machuca demais as pessoas. Essa impossibilidade realmente ela faz com que as pessoas elas fiquem estacionadas na vida. Olá, Carol. Olá, Melo Oliveira. Olá, Sara. Tudo bem? Simone entrando aqui, a Francimari. Que bacana. Hoje a gente vai ter uma aula super especial. Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem o nosso querido cenário novo feito especialmente para que você possa ter uma experiência visual e energética ainda melhor. Muito bom. Padre Jefinho, seja bem-vindo, Jefinho. Que bom ter você aqui também. Sabia que a gente tem um alto número de padres hoje, muito interessados em constelação familiar sistêmica, pelos benefícios que as constelações têm trazido para as pessoas, para essas congregações, para as entidades religiosas. As constelações têm sido muito estudadas também pelos religiosos. Isso me deixa muito feliz. Eu, vez ou outra, recebo uma chamada, recebo uma ligação para falar sobre constelação familiar sistêmica. Isso me deixa realmente muito feliz. Olá, Virgínia, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Enquanto vocês estão entrando aí, eu quero saber, tá, especificamente, se vocês já viveram algum tipo de luto, se vocês conseguiram já passar por esse luto, viver esse luto que vocês precisavam viver para seguir em frente na vida. Então, uma das coisas muito importantes, tá, é poder passar pelos lutos, é poder realmente seguir adiante, enquanto o caminho de outras pessoas, ele termina, ele se aperfeiçoa. Olá, Mari, tudo bem? Que bom ter você aqui também com a gente. Virgínia mandando aqui uma linda carinha, que coisa boa. Então, quando a gente tem na visão sistêmica, quando a gente chega numa morte, a gente chega o quê? Na perfeição. Então o Bert Hellinger dizia que tudo que chegou à sua perfeição morre. E é fato, tá? Eu ensino isso nas nossas aulas de constelação. Eu digo para a pessoa que a busca pela perfeição é a busca pela morte. A Virgínia colocou, perdi meu marido há 5 meses. Virgínia, meus sentimentos a você, sem dúvida nenhuma, esse evento de hoje aqui, ele vai trazer boas informações para você, tá bom? Então simplesmente veja como tudo isso te toca. Para vocês que perderam entes queridos, para vocês que ficaram aqui, eu espero que esse nosso encontro de hoje ele seja muito resolutivo para o seu coração, que ele venha para te dar um novo ânimo, uma nova compreensão também sobre a morte. E a gente vai fazer o quê? Algumas demonstrações aqui. Eu vou mostrar como que funcionam em constelações, como que é um movimento sistêmico relacionado à morte também. Como que isso funciona e como que isso é visto. E eu vou trazer para vocês a experiência de anos e anos, de muitas e muitas constelações, com o quê? Com o assunto morte envolvida. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que a morte ela faz parte da vida. A morte ela faz parte da vida. Só que pela falta de compreensão do que tem depois, pela falta de compreensão do que realmente vai acontecer com essas outras pessoas que partiram, a gente muitas vezes fica o quê aqui? A gente fica com buracos na alma. Nosso coração fica muitas vezes com um vazio que a gente não consegue preencher. E essa dificuldade, ela é muito vista realmente. E quando você encontra uma pessoa que está com dificuldades de seguir em frente, ou quando você está com uma pessoa que ela não consegue estar presente, quando ela não consegue estar ali. Uma pessoa muitas vezes vivendo um luto, ela cria família, ela se casa, ela tem filhos e ela não consegue estar ali 100% presente. Por quê? Porque uma parte dela morreu junto com aquela pessoa que se foi.
A gente, quando vê nas constelações essas questões de morte, essa conexão muito grande, tá? Amorosamente falando, pode ser através de marido, de esposa, pais, filhos. Quando a gente vê que essa conexão é muito forte, quando a gente fala de conexão forte, a gente fala de pertencimento muito forte, tá? É um vínculo que fez o quê? Que fez um pertencimento surgir. Então, essas conexões, essa dor muito forte, geralmente a gente fala de vínculo, tá? Então, quando existe esse vínculo, para a pessoa que fica, muitas vezes é extremamente difícil conseguir o quê? Conseguir seguir na vida, conseguir perceber qual foi realmente qual foi o motivo daquela história, o motivo daquela partida, e a pessoa muitas vezes ela sai o quê? Com um monte de interrogações e segue com interrogações na vida. Quando existe o luto, quando existe um luto não vivido, essa pessoa ela segue realmente sem conseguir viver. E esse luto ele precisa ser elaborado e ele precisa ser vivido. A constelação, já adiantando para vocês, ela oferece à pessoa, tá? Ela oferece à pessoa o trabalhar esse luto de uma forma mais intensa para quê? Para poder se conectar com as informações de campo referentes ao que aconteceu, aquela história que terminou. Então a gente pode, através da constelação, viver um luto que precisa ser vivido. A gente consegue finalizar um processo de luto, muitas vezes, através de uma constelação. Por outras, a gente consegue dar um bom passo. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que havia perdido a mãe. A mãe havia falecido, já havia uns 5 anos mais ou menos. E essa pessoa ainda estava o quê? Ela ainda estava muito conectada com a mãe nos sentimentos aqui internos. Ele não tinha compreendido essa passagem dessa mãe. E o que aconteceu? Ao longo dessa constelação, que o tema não era a mãe, a constelação nos levou para conectar com a mãe. Essa pessoa ela conseguiu o quê? Ao longo da constelação se conectar com a mãe, olhar para ela como deveria e fazer o quê? Fazer a despedida de forma adequada. Como que é uma despedida de forma adequada no luto? É uma despedida quando a pessoa consegue o quê? Colocar para fora tudo aquilo que ainda estava aqui dentro. E na constelação familiar sistêmica a gente consegue, através dos representantes ou mesmo de uma constelação sem representantes, conectar com as emoções dessa outra pessoa que fazia parte do nosso campo, que faz parte do nosso campo. Então a gente conecta com as emoções dessa pessoa que faz parte do nosso campo e percebe o que eu vou te dizer agora. Nas constelações familiares sistêmicas, quando a gente trabalha com questões de morte, com pessoas que já partiram, sejam irmãos, sejam pais, sejam filhos, sejam avós, sejam maridos, esposas, a gente consegue perceber que essas pessoas, depois de partirem, elas geralmente sentem que a história delas foi concluída aqui. E que de nada para elas ajuda ou é bom quando a pessoa que ficou aqui ou as pessoas que ficaram aqui ficam eternamente enlutadas. Não é bom para quem partiu que a pessoa que está aqui ela fique enlutada. Viver um luto é preciso? Sim. Todos têm um tempo de luto. A gente tem tempo de luto de relacionamentos, onde a pessoa onde não ocorreu a morte da pessoa, mas sim ocorreu o quê? A ruptura daquele relacionamento, tá? E relacionamento pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento de amigos. Quando a gente fala de constelação familiar sistêmica, a gente está mais focado na família, tá? Então a gente analisa mais esses vínculos que estão inseridos no nosso campo morfogenético. Então a gente tem o nosso campo mórfico e tem também as informações genéticas e todas elas vinculadas a nós e a nossa história. Esse nosso campo, tá? Vou falar só um pouquinho relacionado ao campo para que vocês possam ter uma compreensão melhor daquilo que a gente está seguindo aqui. A gente tem o nosso campo original, que é o campo de onde nascemos, que tem a vinculação com nossos pais, avós, bisavós e todos aqueles que vieram antes de nós, que fazem parte do que? Da nossa chegada aqui. E a gente tem o nosso campo atual. A gente fala de campo, o nosso campo original, e a gente fala desse nosso campo atual. O campo atual ele é formado pelas minhas experiências aqui, pelas pessoas que eu trouxe para a minha vida, como por exemplo minha primeira esposa, minha esposa atual, relacionamentos que marcaram, pessoas que realmente fizeram diferença na minha vida. Então elas entram no meu campo de informação e eu sigo com elas. O relacionamento com essas pessoas do meu campo atual, se eles acabarem e a gente tiver uma vinculação,
existe um luto que precisa ser elaborado, um luto que precisa ser vivido. Então isso precisa realmente ser vivido. E cada luto tem um tempo, cada pessoa tem um tempo, cada campo de informação também tem um tempo para depurar isso, para poder viver isso e seguir adiante, tá? Nesse momento, então vocês agora sabem o nosso campo de origem, o nosso campo atual. Com o passar do tempo, a gente vai deixando o nosso campo de origem um pouquinho mais para trás para se dedicar ao nosso campo atual, que é o que todo filho precisa fazer quando ele cresce, deixar lá papai e mamãe seguindo a vida deles para que ele possa realizar o princípio da vida e aquilo que o campo trouxe ele aqui para realizar. A Josiane está colocando aqui, minha sobrinha de 12 anos perdeu os pais em acidente, eu fiquei responsável por ela, bastante desafiador. Josiane, sem dúvida extremamente desafiador. Que bom que ela ficou na família. Isso é importantíssimo, tá? Porque o vínculo, o vínculo é muito mais forte. Então, que bom que ela ficou na família, que bom que você realmente a trouxe aí para sua guarda. O que precisa acontecer, tá? Quando existe a perda de pais, o que precisa acontecer é que quem assume a responsabilidade pela criação, quem assume essa responsabilidade por ajudar essa pessoa ou essas pessoas a seguirem adiante, elas precisam ajudar de um lugar específico, de um lugar de ajudante. E nunca tentar substituir os pais que não puderam ficar ou que se foram. Nunca tentar substituir os pais. É deixar muito claro para essas pessoas que elas têm sim um bom pai, uma boa mãe, que por algum motivo eles não puderam ficar. A gente muitas vezes vê o quê? A gente vê acidentes como informações sistêmicas também, quando uma pessoa não consegue ficar. Então, você pode sim ajudar muito se você estiver no lugar de guardiã, se você estiver num lugar aonde você diga para ela, você tem seu pai, sua mãe, eles são os melhores, embora fisicamente eles não estejam aqui, eles te acompanham sempre. E eu diria para você, fiz constelações de crianças, assim, eu chamo de criança, 12 anos para mim é criança, tem gente que fala já é pré-adolescente, para mim é uma criança. Eu já fiz constelações de criança com esse tipo de dificuldade, com ótimos resultados, porque elas puderam compreender algo para a própria vida para seguir adiante. A gente, quando não compreende a partida de alguém que a gente ama, a gente fica preso à morte. E nas constelações familiares sistêmicas, isso é uma dificuldade tremenda que precisa ser superada. Porque uma pessoa que está conectada com a morte, ela diz não para a vida. Se você ainda não elaborou algum luto, não viveu algum luto que precisa ser vivido, que precisa ser finalizado, você está dizendo talvez não para muitas experiências de vida que você poderia ter. Eu fiz constelação, estou puxando pela memória aqui, eu fiz constelação de pessoas, tá? Por exemplo, eu constelei uma mãe que ela já estava com seus 70 anos de idade, ela teve 7 filhos, sendo que 3 não puderam ficar. Essa mulher estava tão conectada com a morte, ela estava tão conectada com a morte, que o que aconteceu? Que ela não pôde estar presente para os filhos vivos, porque uma parte dela, para olhar para os filhos vivos, antes precisava olhar para algo que era extremamente importante para si, que era aqueles que não puderam ficar vivos. Como ela não conseguiu elaborar aqueles lutos, ela não conseguiu olhar para os filhos que estavam aqui. Então ela olhava para lá. E os filhos ficam sem assistência, eles ficam sem a mãe. Nesse caso específico, ao longo desse tempo inteiro, esses filhos não puderam ter a mãe. A mãe entrou numa depressão, ela vivia com o pânico. Essa constelação que eu estou falando para vocês aconteceu de forma física, tá? Então a gente estava lá na constelação, aqui no meu espaço em Campinas, e a gente fazendo constelação com representantes pessoas. E nesse grupo de constelação, o que acontecia? Acontecia que o representante dela não olhava para as pessoas, para os filhos, e nem para a morte. Buscava olhar para onde? Para fora, para o horizonte. Olhava para fora. Não conseguia olhar, doía demais. Ela sentia a presença desses que partiram, mas ela não conseguia olhar. Ela tentava se arrastar e seguir adiante. Qual que era o chamariz para ela? Qual que era o grande amigo dela que chamava ela a olhar para esses lutos que precisavam ser elaborados? Depressão e pânico. Ela dentro da sala falou, Milton, eu nunca consegui ficar numa sala como essa que eu estou aqui, onde as janelas estão fechadas, o ar-condicionado está ligado,
isso me dá comichão, isso me impulsiona para fora. E ela falou, e aqui eu consegui ficar. Por quê? Porque era um ambiente extremamente o quê? Acolhedor, um ambiente de amorosidade, e a gente nesse ambiente acolhedor e de amorosidade, com esse olhar para a alma das pessoas, a gente conseguiu fazer o quê? Conseguir trazer ela para o grupo e deixar ela num estado de tranquilidade. Eu, antes de prosseguir com o grupo, olhei bem para ela, porque ela veio falar para mim, eu tenho pânico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí eu falei, fica tranquila, estamos aqui todos numa egrégora de cura. Fique tranquila que esse é o ambiente certo para você. E ela ficou, e ela constelou uma semana depois, que foi exatamente a constelação desses filhos, desse luto. Depois de um tempo, ela mandou uma mensagem, tá? Não foi muito tempo depois, se não me engano foi 1 ou 2 dias depois, ela mandou uma mensagem falando que ela tinha feito um quadro com todos os filhos dela, com todos os filhos que ficaram e todos os filhos que partiram. E ela falou que ela estava se sentindo maravilhosamente bem. Que aquela dificuldade dela de ficar num ambiente fechado, de estar com muitas pessoas, aquilo tinha passado. E ela estava se sentindo viva pela primeira vez, desde que ela nem lembra quando. Olha que coisa linda que uma constelação, para alguém que precisava elaborar um luto, passar por um luto, fazendo constelação, conseguiu seguir adiante. Josiane, 3 abortos. É muito importante que você olhe para cada um desses filhos que não pôde ficar. Porque uma mãe, quando ela sofre abortos desse tipo, tá? Seja um ou sejam vários, o que acontece? Essa mãe ela fica vinculada com a morte. E ela fica vinculada também com o medo. E esse medo muitas vezes impede uma nova gravidez ou transpassa tudo para quem? Para esse feto, para essa criança que vai chegar. Então isso é importantíssimo, importantíssimo, viver esse luto, integrar essas crianças que já são parte do seu sistema. Isso é super importante. Então, é preciso olhar para isso. A Virgínia colocou aqui também, Milton, na visão sistêmica, a morte já está no destino ou é uma escolha? Olha, o Bert Hellinger ele falava de destinos. Eu não diria para você que essa morte ela já era certa ou que ela realmente foi uma escolha. A gente, quando fala de constelação familiar sistêmica, a gente fala de vinculações e emaranhados. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu posso perceber que a minha mãe está ligada com a morte e eu, a minha criança interior, que ama demais essa mãe, pode virar para ela e falar, querida mamãe, para que você não morra, eu morro no seu lugar. E eu posso desenvolver o quê? Eu posso desenvolver uma doença que me leve a falecer, ou eu posso me envolver em algum acidente que faz com que eu possa falecer ou entre no caminho. Então, muitas vezes, uma criança, uma pessoa se coloca, tá, Virgínia, na visão sistêmica, nesse lugar de falar para o outro, fica, eu vou no seu lugar, eu te amo tanto que eu vou no seu lugar, fica. Então, isso acontece muitas vezes até quando a gente está conectado sistemicamente com uma pessoa que a gente não conhece. Por isso que a gente fala em constelações de dinâmicas ocultas. A todo instante você está vivendo dinâmicas que você desconhece. Na constelação que a gente faz, a gente abre isso. Então, através do processo de constelação, a gente tem o quê? A gente tem uma abertura dessas informações que podem chegar para nós, para que a gente possa perceber efetivamente o que a gente precisa para seguir adiante. Milton, a constelação vai dar o que eu quero? Não. A constelação não vai dar o que você quer. A constelação ela vai trazer o que você precisa. A constelação, muitas vezes, ela nos leva por um caminho que não tem a ver nem com o tema que a pessoa trouxe para fazer a constelação. Principalmente quando são movimentos de alma. Por quê? Porque a constelação nos leva para o lugar que a gente precisa ir. Ela nos leva para conectar com as questões que realmente a gente precisa conectar. Então isso é importante que vocês saibam. Virginia, ficou bom para você? Ficou bom para você? A gente fala muito disso, a gente fala de conexão com os outros, que é o vínculo, né? Que estão dentro dos 3 pilares básicos da constelação. E a gente fala dessa fidelidade que a gente tem para com as pessoas do nosso sistema, principalmente para com os mais velhos, tá? Quando a gente tem, por exemplo, a morte de um irmão mais velho, a gente muitas vezes, mesmo não tendo conhecido esse irmão, pode ter sido um aborto ou alguma outra coisa, muitas vezes a gente faz o quê? Muitas vezes a gente ocupa o lugar dele para dizer, você não partiu.
E eu abro mão de viver a minha vida para viver a vida desse irmão que está aqui. Adivinha o que acontece quando eu saio do meu caminho para entrar no caminho dele, para mostrar para todo mundo que ele existe, ele precisa ser visto? O que acontece? Eu não vou ter felicidade, eu não vou ser realizado e eu não vou ajudar em absolutamente nada o meu sistema de forma positiva. Eu não vou nem conseguir honrar a vida que eu recebi. Fazendo o quê? Fazendo algo bom pela vida que eu recebi e pelo meu sistema. Porque eu fico deslocado, e a gente sabe que constelação familiar sistêmica, no seu original, chama-se posicionamento familiar sistêmico. E a gente vai encontrar qual a posição de cada um na vida, qual a posição de cada um na sociedade. Quando eu estou emaranhado, quando eu estou no lugar de outra pessoa, eu não estou cumprindo com o meu propósito de vida. Eu não estou seguindo o caminho que eu deveria seguir. E isso faz com que ninguém ganhe nada com isso. Mas sim, eu ocuparia o lugar desse irmão ou dessa irmã que não esteve aqui para honrá-lo. A minha criança interior entende que fazer isso é fazer algo bom. Então, a gente sempre está em busca de fazer algo bom. E a minha criança interior entende, compreende que isso que eu estou fazendo agora é algo muito bom. A gente fala nas constelações, agora eu vou dizer para você de duas coisas, que é o amor que cura e o amor que adoece. A gente a todo instante está escolhendo sobre qual amor a gente vai colocar na nossa vida. Qual amor que a gente vai destinar aos outros. Um amor que adoece é aquele amor que me coloca numa posição que não é a minha, que não libera os outros para seguir o seu destino. O amor que cura é aquele amor que reconhece com amorosidade o lugar de cada pessoa. Todos têm um bom lugar. E o amor que me leva adiante, o amor que libera, o amor que expande, esse amor que reconhece que cada pessoa, assim como eu, tem o seu lugar. Que eu não posso me tornar quem? O papai ou a mamãe da minha mamãe. Que eu não posso me tornar o papai ou a mamãe do meu papai. Que eu preciso ficar no lugar de filho perante eles. Que eu não posso também buscar ocupar o lugar do quê? De filho perante os meus filhos. Eu não posso exigir que meus filhos cuidem de mim, que os meus filhos me amem como eu queria ser amado pelos meus pais. Eu preciso reconhecer que o meu lugar perante os meus filhos é de pai e exigir deles qualquer coisa diferente de que eles sejam eles mesmos e que eles sigam na vida para serem os mais felizes, é um emaranhado desgramante. Mudei aqui a frase exatamente por quê? Porque senão eu vou me cortar aqui do nosso Insta ou do nosso YouTube. Então, para vocês terem ideia, tem esse amor. O luto, geralmente, ele é vivido aonde? Na nossa criança, tá? É a nossa criança que sente a perda, é a nossa criança que sente a dificuldade, é a nossa criança interna que chora, é a nossa criança que fica com esses buracos na alma. E a nossa criança, ela se machuca, e se a gente não consegue fazer um resgate dela através do nosso adulto, ou através de uma constelação, ou mesmo através de algumas boas sessões de terapia, a gente segue na vida com essas dificuldades de realização, com essas dificuldades de plenitude. Aqui a Mari colocou, como perceber que ocupamos o lugar de outra pessoa? Mari, uma pergunta assim, a gente consegue ver quando a gente está no lugar errado, tá? Quando a nossa vida não está fluindo. Se você não está conseguindo os resultados que você gostaria com tranquilidade, é porque você provavelmente está no lugar errado. Se você está ficando com raiva do que as pessoas fazem, se você está cobrando que as pessoas façam o que você fala, o que você gostaria que elas fizessem, então você está no lugar errado. Então tudo isso já começa, perceba, tá? Com isso que eu falei agora, perceba se vocês estão ocupando algum lugar errado perante alguém. Eu ocuparia um lugar errado na minha família, de origem, se eu virasse minha mãe e falasse, mãe, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer, para com isso, você tem que fazer. Ou se eu virasse meu pai e falasse, pai, para, você não sabe o que você está fazendo. Pai, sai fora disso. Você não tem a capacidade para olhar para isso. Você é de outro mundo, você é velho. Não olha para isso. Estou no lugar errado. Se eu estou tentando direcionar as pessoas que são maiores do que eu para algum lugar, eu estou fazendo errado. Se eu estou me colocando abaixo das pessoas que vieram depois de mim, eu estou no lugar errado. Se eu estou virando para minha esposa e falando para ela, cuida de mim, eu quero que você cuide de mim, me dá colo, faz comida para mim, faz tudo para mim, arruma minha cama, escova meu dente, estou no lugar errado.
Porque você só vai estar no lugar certo com relação ao seu parceiro ou sua parceira se você estiver lado a lado com ele. Dividindo as alegrias, dividindo as bordoadas, cada um no seu lugar, são lugares diferentes, tá? Mas tanto masculino como feminino, para estarem no lugar certo, eles precisam estar num lugar onde eles têm o mesmo valor, funções distintas, mas o mesmo valor. Perfeito para vocês? Como tá? Ó, hoje o negócio tá punk aqui, hein? Adoro. Vamos lá, se tiverem mais perguntas, mandem aí. Mari, respondeu para você, resolvido isso? Ficou claro para você? Ó, constelação, ela nasceu para colocar as pessoas no lugar certo, para dar oportunidade para as pessoas encontrarem o seu lugar. Falando dos buracos na alma, esses buracos, eles muitas vezes, eles tentam ser preenchidos pela pessoa. Só que eles tentam ser preenchidos pela pessoa através de novas experiências. Então, por exemplo, a Tati colocou, tá ótimo, caiu, mas voltei, tá incrível, que bom. Os buracos que a gente tem na alma, no nosso coração, muitas vezes a gente tenta preencher com outras pessoas. Por exemplo, um luto que não foi vivido. Perdi um parceiro ou uma parceira que faleceu. Em vez de viver esse luto, o que eu faço? Eu olho para fora, assim mesmo. E vou buscar o quê? Vou buscar um novo relacionamento para que eu me sinta completo de novo. Vou procurar alguém para me completar. Olha só que interessante. Quando eu estava sentindo um grande buraco na alma, no coração, isso foi em foi nos anos 2000, exatamente 2000. Eu estava fazendo um intercâmbio, tá? Estava lá nos Estados Unidos, na época de Natal e Ano Novo. Eu ia com 4 amigos, eu fui sozinho. O que aconteceu? Eu lá nesse tal de intercâmbio, eu estava sozinho, começaram a chegar as festas. Uma dor desgramenta no coração, uma sensação de vazio, de solidão. Adivinha o que realmente resolveu durante um breve período? Peguei todo o salário que eu ganhei lá e fui fazer compras. Aí tostei tudo quanto é $1.000 que vocês podem imaginar. Eu ganhava bem porque eu trabalhava bem, viu? Isso é uma coisa diferente, isso é fato. Ganho bem, trabalho bem, ganho bem. Então lá o que aconteceu? Entrei na compulsão. Essa foi a minha saída. A minha saída foi preencher esse vazio com uma outra atividade. Em vez de olhar para a solidão, de viver aquele momento, aquele período que eu tinha escolhido ir, mas aquilo me trouxe o quê? Me trouxe uma conexão comigo. Eu fiz o que a maior parte esmagadora de toda a população mundial faz. Procura o quê? Subterfúgios para não sentir aquilo, para não viver aquilo. Então eu busquei fazer o quê? Fugir dali. Qual foi a minha fuga? Juntaram uma galera, alugaram uma van e foi todo mundo fazer compra no mall. Comprei computador, comprei câmera digital, 2.000 câmera digital, um negócio que não existia, gente. Só para vocês terem ideia. Aí através disso eu pude me conectar com as pessoas novamente de cá, tá, do Brasil, e pude passar um pouquinho, pude resolver um pouquinho dessas dificuldades. Mas sabe o que resolveu de vez? Quando eu tomei a decisão de voltar para o Brasil antes do período que eu tinha planejado ficar lá. Então isso fez com que, quando eu olhasse para aquilo, falei, não, dói demais ficar aqui, eu não estou ficando aqui porque eu vim porque eu quis, eu vou embora porque eu quis. Não me senti derrotado por ter ido embora antes, não me senti fracassado de ter voltado. Por quê? Porque eu entendi que aquele período que eu fiquei lá fora foi o ciclo que eu deveria ficar. Aquele mês e pouco que eu fiquei lá fora era exatamente o que eu deveria ficar. E quando eu voltei, eu pude dar o quê? Prosseguimento à vida como ela deveria prosseguir. Então foi isso que aconteceu. A Mel colocou aqui, eu só descobri que estava no lugar da minha mãe depois da constelação. Sem dúvida, Mel. A gente não faz ideia que está no lugar errado antes de fazer o quê? Um processo tão profundo quanto um de constelação. A maior parte das pessoas está no lugar errado e não faz a menor ideia que está no lugar errado. A maior parte das pessoas vive no lugar errado até seus 80 anos de idade sem perceber que está no lugar errado. Eu constelei uma senhorinha, ela já tinha passado dos 86 anos. Olha que coisa linda. E eu fui fazer essa constelação dela, na hora que ela terminou a constelação, ela fez assim. Como eu precisava disso. Se eu soubesse que isso era tão bom, eu tinha feito antes.
uma senhorinha de 86 anos de idade fazendo constelação comigo. Ela fez de forma individual. Olha que coisa linda! A pessoa, através da constelação, independente da idade, encontrando tudo aquilo que ela precisa. Josiane, essa live hoje, eu acho que ela vai até as 7h45, tá? Se não me engano, se tiverem perguntas, se o pessoal estiver mandando bala aí, até as 7h45 a gente vai embora, porque depois corto aqui no nosso Insta, tá? Chama quem vocês quiserem. Gente, vamos aproveitar, pega esse aviãozinho aqui, me ajuda, vai. Clica nesse aviãozinho, chama todo mundo que está aí na sua lista, todo mundo que aparecer, dá um enviar aí. Me ajuda aqui a fazer esse nosso trabalho crescer, a chegar mais gente. Depois desse vídeo aqui, eu vou publicar para vocês, tá? E amanhã, enquanto vocês fazem isso, amanhã eu estou disponibilizando aulas de constelação. Eu fiz um curso de constelação gratuito, serão três aulas durante 3 dias de introdução às constelações. Se vocês quiserem fazer parte dele, a Simone vai colocar o link aqui para vocês, tá? É só clicar no link que vocês vão ter acesso. Se tiver dificuldade, me chama no privado por aqui ou manda para mim um WhatsApp, tá bom? Vocês têm os nossos contatos aí, então façam isso. E é isso aí, vamos seguir adiante aqui. Vamos lá, tem mais informação aqui. A Simone colocou, eu não fazia ideia que estava conectado com um irmão que veio antes de mim e não pôde ficar. Sentia sempre uma tristeza enorme mesmo, sem ter motivos. Só percebi com a constelação e depois disso tudo mudou. Isso é lindíssimo, isso é lindíssimo. A gente não faz ideia muitas vezes de onde vem uma tristeza, de onde vem um pânico, de onde vem uma vontade de ir embora desse mundo. E a constelação familiar sistêmica, ela te traz uma solução para essa vontade. Ela pode não solucionar especificamente, falando, eu vou te dar a solução, mas ela te leva pelo caminho de solução. Se você estiver pronto para a solução que aparecer na constelação familiar sistêmica, você pode ter certeza que você vai seguir adiante. Você pode ter certeza que abraçando as soluções que aparecerem na sua constelação, você vai seguir adiante de forma muito melhor e muito mais realizadora. A Josiane colocou pânico de elevador. Josiane, tem algumas coisas que a gente trata com hipnose, tá? A hipnose cuida de alguns pânicos, algumas dificuldades. A programação neurolinguística cuida também de alguns pânicos e dificuldades. E a constelação também, tá, Josiane? A gente olha o que está por trás desse pânico. Existe um processo, se for na hipnose, a gente vai o quê? Muitas vezes olhar e colocar o quê? Dar um bypass nessa informação, ou levar você para reviver esse pânico, para o quê? Para ir tirando essa informação do seu corpo, através de processos associados à hipnose também, como um tapping ou alguma coisa do tipo, tá? Mas a constelação, ela ajuda a descobrir o que está por trás disso. Clínica São Francisco Indaiá está perguntando, você vai deixar gravado para assistir novamente? Manda para mim uma mensagem que você vai assistir novamente. Te disponibilizo o link. Muito bom, vamos lá. A elaboração do luto, tá? A elaboração do luto, ela passa por olhar para aquele luto. Nas constelações familiares sistêmicas, tá? Agora vamos trazer aqui os nossos maravilhosos, lindos, queridos representantes de constelação. Vamos dizer o seguinte, existiu uma pessoa que não pôde ficar. Essa pessoa, antes dela chegar, ela tinha o quê? Ela tinha família. E ela ainda tem. E essa pessoa, ela veio a falecer. Vamos dizer que essa pessoa, ela, antes de falecer, ela tinha uma maravilhosa e querida esposa. E ela tinha quem também? Filhos. Tinha uma linda filhinha. Tinha o quê? Uma outra linda filhinha. E por fim, tinha mais um filhinho. O que acontece geralmente num luto, tá? Quando a gente fala de viver o luto, quando a gente fala de constelação, estou montando aqui um set para vocês perceberem como que funciona isso, tá bom? Essa pessoa que estava viva, que veio de um sistema inicial, nossa, até se apoiou aqui nos pais. Essa pessoa tinha esse sistema inicial, foi para longe dos pais, se casou, teve filhos. E o que acontece? Vamos dizer que essa pessoa, ela faleceu de forma
de forma temprana. Ela faleceu cedo. E ela deixou filhos pequenos e uma esposa. Essa esposa, muitas vezes, ela não consegue olhar para cá. E ela olha, geralmente, por quê? Porque ela não olha para cá? Porque essa dor é muito grande. Olhar para algo que traz tanta dor é terrível, é terrível. Eu já te respondo, tá, Rita? Então, o que acontece? Essa mãe, essa esposa, ela olha geralmente para fora. Só que quando ela olha para fora, olha quem ela deixa de ver. E o que acontece em constelação? Quando essa mãe não vê, geralmente um dos filhos tende a olhar. Talvez 2 filhos olhem para isso. Talvez os 3 olhem em nome da mamãe. E aí, ao invés de olhar para o papai deles que não pôde ficar, eles olham para a dor da mamãe pelo homem dela que não pôde ficar. Olha que interessante essa dinâmica, tá? Isso acontece pra caramba, isso acontece muito. Numa constelação familiar sistêmica, vamos dizer que a gente tem aqui um querido facilitador de constelações. Só tá saindo velhinho, vai um velhinho mesmo. Então a gente tem aqui um facilitador bem sabido de constelação familiar sistêmica. Esse constelador, ele vai auxiliar essa pessoa a abrir um campo de informação com muita amorosidade e respeito. É assim que a gente faz, muita amorosidade e respeito, para que ela possa, no tempo dela, ao longo da sessão, fazer isso. Olhar para cá. E quando ela olhar para cá, ela vai poder o quê? Colocar os sentimentos e sensações para fora. Quando ela olhar para cá, de forma adequada, ela vai poder o quê? Dar vazão a tudo isso que tinha no coração dela, que impedia ela de seguir adiante. E quando ela olhar para cá, adivinha quem pode fazer esse movimento de olhar novamente para a vida? Olhar novamente para a vida. Os filhos. Porque eles não têm mais a necessidade de olhar para essa morte em nome da mamãe. Eles não têm mais a necessidade de olhar para essa morte para falar, querida mamãe, eu olho para você para que você não precise sofrer como de fato você sofre e eu sinto que você sofre. Querida mamãe, eu olho para a morte desse homem que é meu papai para que você possa ficar bem. Só que não fica, não fica. Então, enquanto essa pessoa não olhar para cá e não chorar esse luto de forma adequada, não perceber energeticamente o que aconteceu aqui, a gente, através de constelações em grupo, a gente tem pessoas representando aqui, ou mesmo a gente tem o quê? Numa constelação individual, a gente pode trabalhar com esses bonecos que são maravilhosos para o quê? Para serem induzidos. Então a gente tem o quê? A gente tem uma intencionamento. Então eles são intencionados e a gente pode conectar com eles e sentir o que eles sentem. Sentir toda essa informação de campo sistêmico. É um campo com tanta informação riquíssimo que todos vocês precisam conhecer, todos vocês precisam o quê? Passar por isso. Compreender o que esse campo de informação tem. A partir de amanhã, nas aulas que eu gratuitamente estou fazendo para vocês, vocês vão poder compreender muito mais sobre a constelação e tudo isso. Então, o trabalho desse facilitador é auxiliar o seu cliente para olhar para esse luto. Terminou ele, segue embora. Ele volta para quê? Vai para o lugar dele, que é o campo dele. E ele deixa novamente essa família e esse campo com o quê? Com os responsáveis. Então ele deixa essa parte aqui com a pessoa. E agora, essa pessoa aqui, ela teve a oportunidade, através desse trabalho de constelação, de novamente estar aonde? Novamente estar aqui, à disposição de quem ficou, olhando para os filhos. Um filho sofre demais, demais, quando ele sente que seus pais não estão no lugar que é bom para eles. Quando um filho sente que o pai e a mãe não estão no lugar bom para eles, ele sofre demais, ele se coloca em algum lugar para tentar o quê? Para tentar solucionar essas dificuldades. É isso que a gente fala de estar no lugar errado. Quando um filho se coloca no lugar dos pais para tentar solucionar as dificuldades dos pais, ele está no lugar errado. Então, está fazendo algo que não deveria fazer. Como ficou isso para vocês? Ficou claro? Coloca aí, ficou claro? Ficou claro, ficou claro, ficou claro. E se tiver alguma dúvida, manda para cá já.
A gente teve uma querida participante que colocou lá no início da nossa live, tá? Que o marido dela faleceu tem 5 meses. Uma constelação, ele leva sim a pessoa a poder passar por esse luto de forma mais rápida, viver esse luto de forma mais rápida, não pulando etapas, mas sim intensificando esse processo. Então, um luto precisa ser vivido e a constelação auxilia uma pessoa a passar por esse luto mais rápido, a viver esse luto de forma mais rápida. Que bom, todo mundo aí compreendeu, adorei, ficou claro, muito claro, ótimo, que bom, que bom, que bom, adoro. Gente, então aqui a gente tem essas informações. Todas essas informações, elas são abertas num campo. Muitas vezes essa mulher que está olhando para fora e você fala, você precisa viver o luto. Ela vai falar, que luto? Não, já fui embora. Não, eu consegui superar. Mas lá dentro, no coraçãozinho dela, na alma dela, tem os buracos que precisam ser preenchidos. Enquanto esses buracos não são preenchidos, a pessoa não consegue estar o quê? Alinhada com a vida. Ela não consegue seguir no sentido da vida. Então isso é algo que a gente precisa resolver. E só é resolvido através de viver realmente esse luto. A constelação é um instrumento que facilita isso demais, demais. A minha querida aluna colocou aqui, adorei a parede. Gente, é uma parede nova, lindíssima para vocês. Fui eu que fiz, autoral, tá? Tô cheio de truques aqui, o Milton. Vamos ver lá. Gente, tinha perguntas que fizeram aqui e eu não consegui pegar, então me mandem, por favor. Aqui tem uma pessoa querida da minha vida, muito fundamental na minha vida, que chama-se Marlene Palmira Saf Teixeira, minha mamãe. E ela colocou que ela não superou. Faz pouco tempo, uma prima dela partiu. E minha mãe colocou aqui que não superou. É um luto que precisa ser vivido. A gente muitas vezes vê que em alguns países a morte ela é celebrada. Porque a morte ela é parte da vida. A morte, ela simplesmente é um indicativo, tá, para as constelações familiares sistêmicas e para muitas e muitas e muitas pessoas de que a vida chegou o quê? Chegou à perfeição. Essa pessoa ela cumpriu o seu legado, essa pessoa ela cumpriu o seu papel aqui. Esse pai aqui, por exemplo, quando ele partiu, ele cumpriu o quê? Com certeza a missão dele de passar adiante o seu sistema, de viver aquilo que ele tinha que viver aqui. Então a gente tem o que aqui? A gente tem uma pessoa que ela aperfeiçoou tudo quando ela faleceu. Por quê? Porque aqui ela não pode dar continuidade nesse mundo. Então é isso que aconteceu. Ela chegou à perfeição do seu caminho, à perfeição da sua história aqui, nesse momento. A gente percebe isso nas constelações muitas vezes quando conectados aqui com a informação dessa pessoa que partiu, que a gente percebe o seguinte, eu estou bem. Vem essa informação para pessoas que estão representando e que nunca conheceram nada, nem essa pessoa, nem as outras, mas vem uma informação de eu estou bem, e se você está sofrendo, isso não é bom para mim. Se você está aí, nesse momento, travado em algum aspecto da sua vida, isso não é bom para mim, não me deixa feliz, não fiquem enlutados eternamente por mim. Vivam esse luto, mas sigam adiante. A Rita colocou aqui, ficar no lugar errado em nosso sistema familiar, muitas vezes invertendo os papéis, mãe que vira filha do filho. Pode levar a doenças e movimentos que levam um olhar para a morte em vida? Sim, Rita. Os emaranhados sistêmicos, muitas vezes, eles acabam em doenças, sim. Eu já constelei muitas pessoas que tinham câncer, que tinham doenças autoimunes, que tinham coceira. Nossa, constelação de coceira é uma coisa de louco. Porque a pessoa que começa a representar o cliente que tem a coceira, ele começa a se coçar inteiro. E ao final da constelação, muitas vezes, aquilo que estava por trás da coceira, quando sai do campo, quando segue adiante, o que acontece? O representante deixa de ficar com a coceira. E o que acontece lá com a pessoa que é o cliente? A pessoa, o quê? Ela deixa também, geralmente, de sentir essa coceira, de sentir esse sintoma, porque a gente olhou para o que precisava, porque estava por trás disso e a pessoa pôde seguir adiante. Se existe alguém com uma doença, pode ter certeza que tem algo por trás dessa doença. Essa doença, a gente fala que ela é o quê? Que ela é uma amiga que veio nos comunicar algo, mas quando a gente quer excluí-la,
Quando a gente quer jogar ela fora, a gente tem o quê? A gente tem a intensificação dela. É isso aqui, essa mãe querendo olhar para fora. Nunca vai conseguir resolver as questões do coração e os buracos da alma enquanto não fizer o movimento de olhar para aquilo que se apresentou, tá? Então, Rita, ficou claro para você isso também? Para todos vocês aí? Espero que sim. Carla entrou aqui. Olá, querida Carla, psicoterapeuta. Gente, nosso curso de constelação tá cheio de quem? Tá cheio de psicólogo, professor, gente lindíssima que vai iniciar esse movimento de aprender constelações com a gente a partir desse final de semana. Eu vou ensinar para vocês tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sei de constelação familiar sistêmica para que vocês façam atendimentos maravilhosos e para quem quiser, até que viva de atendimentos de constelação. Conta comigo, porque a partir desse fim de semana eu vou acompanhar cada um de vocês, assim, lado a lado. E ao longo desse nosso curso intensivo, vocês vão aprender coisas para a sua vida que vão muito além, muito além de tudo aquilo que vocês podem imaginar que ganharão. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre o curso, chama também aqui no WhatsApp que a gente bate um bom papo sobre isso. O que acontece, tá? Chegando já nos nossos maravilhosos, na nossa maravilhosa solução. Um luto, para que ele possa ser resolvido, ele precisa ser visto. Geralmente, uma visita a ele é suficiente. Então, uma constelação para olhar para um luto costuma ser o quê? Suficiente. Se for necessário mais um passo, no sentido da solução, de viver aquele luto para que a pessoa possa novamente estar à disposição da vida, não tem nenhum problema, é possível. Eu, por exemplo, já fiz mais de uma constelação para olhar para um tema onde eu olhei uma vez e eu pude fazer o quê? A partir daquele olhar, chegar até onde era possível. Depois eu fiz uma outra constelação, depois de um bom tempo, porque eu senti no meu coração que seria bom fazer uma nova constelação para olhar para aquele tema. Depois disso, eu fiz o quê? Outros tipos de constelação para olhar para temas extremamente pontuais que, através de uma única constelação, foram resolutivos. Eu gosto muito das constelações porque elas são uma ferramenta extremamente profunda, eficaz, resolutiva e também ela apoia muito o quê? Muitas terapias. Então, uma pessoa que está em terapia, quando ela passa por um processo de constelação, quando o seu psicólogo, psicoterapeuta ou médico indica para fazer uma constelação, essa pessoa ela costuma dar o quê? Dar largos passos na sua terapia. Larguíssimos passos no caminho das suas soluções. E é muito bom de ver tantos psicólogos, tantas pessoas que atendem outras pessoas seguindo adiante, estudando constelações, se formando em constelações e podendo prestar um auxílio ainda mais eficiente do que eles prestavam antes. É muito bom. Se você quiser, chega junto. A Rita colocou, o final de um casamento de mais de 25 anos, por ser considerado um luto, pode ser considerado um luto nas constelações? Com certeza, Rita, com certeza. E eu vivi um relacionamento de 11 anos que eu demorei muitos bons anos para conseguir solucionar assim no meu coração e seguir adiante. Eu demorei mesmo muito tempo para poder seguir adiante. E o que aconteceu? A constelação foi o único lugar onde eu consegui realmente dar os passos que eu precisava para seguir adiante. Então a constelação foi o único lugar onde eu consegui dar passos firmes e consistentes na solução daquilo que eu estava buscando, tá? A Tati colocou, constelação abre caminhos. É isso aí, Tati, muito mesmo, Carlos. Gostei da explicação. A Josi, amores conturbados, quebra de relacionamentos. A gente tem muitos lutos para serem elaborados. Toda vez que a gente tem uma ruptura de algum relacionamento, seja por morte, seja por desacordo, aqui mesmo em vida, por impossibilidade de comunicação, de continuar juntos, o luto precisa ser vivido sim. Eu, por exemplo, eu tive um amigo que eu não compreendi o que aconteceu na nossa relação, que a pessoa foi embora da relação. Ela falou, sem explicação, sem nada. Isso é o pior, né? Quando a pessoa vai embora sem explicação, sem nada. Demorei um tempo para compreender que o que aconteceu com ele não tinha a ver comigo, tinha a ver com ele. E eu precisava respeitar
que esse foi o tempo da nossa relação e foi boa quanto durou. A amizade foi ótima enquanto durou. E depois disso, cada um segue o seu caminho. Porque a gente também tem o quê? A gente tem a conexão por afinidades. A gente, durante um tempo, se atraiu. Eu e todos os meus amigos, todas as minhas amigas, a gente se atraiu e a gente continua conectado enquanto a gente está vibrando na mesma sintonia. Quando a gente sai de sintonia, a gente começa a se desconectar e cada um realmente tem que seguir para um lado. Se a gente não tem mais, se a gente não tem mais afinidade, se a gente não tem mais objetivos em comum para essa amizade, não tem o que fazer, tem que seguir adiante. A Bia colocou: no momento está difícil viver meu luto. Meu pai faleceu ontem, está difícil chorar. Bia, consigo compreender perfeitamente o que você está vivendo. Sinto muito pela partida do seu pai. Um dia é muito cedo para isso. Um dia é muito cedo para isso. E esse choro, tá? Esse choro preso, ele um dia, se você permitir, ele vai sair. Ele pode sair quando você fizer um movimento de olhar para esse pai que partiu. Eu não sei a idade do seu pai, eu não sei do que ele partiu, como foi a história dele, mas quando você conseguir olhar para cá e simplesmente falar aquilo que ficou preso aqui, aquilo que não saiu, aquilo vai te ajudar bastante a viver aquilo que você precisa para poder seguir adiante, tá? Um dia é muito cedo para elaborar um luto inteiro. Um luto ele é vivido passo a passo, dia após dia. A Bia colocou 92 anos. Bia, eu tenho certeza que o seu pai teve uma vida fantástica. Quem fica aqui 92 anos não fica pouco, não. Sem dúvida nenhuma, ele cumpriu o papel dele aqui com maestria, deixou o sistema dele aqui continuando e deixou um bom legado, eu não tenho a menor dúvida. Então, na hora certa, no momento certo, é hora de você olhar para isso e celebrar a vida como foi, tudo aquilo que foi possível. Aí sim, passo a passo, seu coração, com o passar dos dias, vai encontrar aquilo que precisa. Através de uma constelação, muito provavelmente você poderia perceber o amor que existe nessa relação. E que a sua dificuldade, ou o seu não olhar para cá, o seu ficar preso em algum lugar do luto, não ajuda em nada quem partiu, não deixa em absolutamente nada essa pessoa que partiu feliz. A gente, quando tem pais que partiram, e a gente vai fazer uma constelação, a gente percebe o quanto eles continuam atuando na nossa vida, o quanto realmente a gente continua conectado energeticamente a eles. Não tem como desfazer essa conexão que existe. O luto, ou a morte não desfaz essa conexão. A gente, por mais que não veja a pessoa fisicamente, a gente continua conectado. E eu diria para vocês que não é bom você ficar num luto. Não estou falando para a Bia, não, estou falando para todos, tá? Não é bom você ficar num luto sem resolução, porque isso faz com que quem esteja aqui não fique bem e quem foi também não fique bem. Muitas vezes a gente segura alguém realmente aqui pelas nossas intenções e dificuldades e dores. Não quero deixar você embora. Eu já vi muito disso em constelação e em outros trabalhos. Não quero deixar você embora. Não, é muito duro para mim. Não pode ir. Então muitas vezes a gente fica conectado e não deixa a pessoa também seguir energeticamente o seu caminho. Mas a gente está sempre conectado com nossos pais. A gente está sempre conectado com todos os nossos antepassados. E eles ficam felizes de ver a gente fluir na vida. A maior felicidade das pessoas que vieram antes de nós é ver que nós tivemos sucesso na vida. A maior felicidade dos seus antepassados é ver que você teve sucesso na vida. A maior felicidade que seus pais podem ter é ver que você teve sucesso na vida. Não que você ficou enterrado em algum lugar ou ficou paralisado em algum lugar, mas sim que você seguiu adiante. A Silvana Luz colocou luto de perder alguém vivo. Silvana, não entendi essa parte, mas acredito eu que seja... Ah, tá, a desconexão, tá, entendi. A desconexão que eu estava falando que eu tive com o meu amigo. Eu precisei compreender isso. Parou minha vida? Não. Mas eu precisei o quê? Eu fiz lá um pouquinho de Ho'oponopono, não fiz constelação para isso, não era o objeto de constelação para mim. Fiz lá um pouquinho de Ho'oponopono, olhei para a pessoa, intencionei ela e falei,
Gratidão por tudo que foi, como foi, e eu te libero para que você siga o seu caminho. Eu te libero para que você siga o seu caminho. Eu te libero para que você siga o seu caminho. Te desejo tudo de bom. Até logo. Então, eu de coração fiz o quê? Eu de coração coloquei isso energeticamente no campo de informação e liberei a pessoa para que ela pudesse seguir. A Silvana Luz colocou, estou me referindo a mim mesma. A gente muitas vezes vive um luto de pessoas vivas. Eu vivi um luto de separação onde estava viva. Só que o quê? Eu não conseguia ficar perto. E a pessoa também não conseguia ficar perto de mim. Só para vocês terem ideia, minha primeira esposa, ela virou para mim, acho que foi durante uns 3 anos, ela falou, olha, não me faz bem ficar perto de você. Não me faz bem, então por favor, se você puder não me chamar, não me ligar, não estar junto comigo, isso seria melhor para mim. Doeu pra cacete, doeu muito. Mas o que eu fiz? Ok, respeitei. E fui viver o meu luto daquele término, fui em busca da minha cura no mundo. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Separação, sim. As separações são lutos de pessoas vivas. E isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo. Eu diria para vocês que nesse movimento aqui, para que a pessoa possa seguir adiante na vida, estar aqui para aqueles que ficaram, cumprir o seu propósito e depois partir, precisa ser olhado para essa pessoa que não pôde ficar, ou que já cumpriu o seu papel aqui. Constelei uma pessoa que o foco da constelação era trabalho, e o que surgiu na constelação, estava com um monte de dificuldades de trabalho, que não ia para frente nem nada, surgiu uma grande conexão com a mamãe, que partiu e não pôde ficar, e essa pessoa começou a ter várias e várias dificuldades no trabalho, porque ela não conseguia mais sentir a conexão dela com esse mundo, porque ela estava tão conectada com a morte da mãe que não ficou. Uma outra pessoa também, questão de trabalho, um homem, constelei um homem que ele estava tão, assim, buscando seguir em frente na vida, e ele tinha tanta raiva de que o pai tinha partido, que ele não conseguia olhar nem para o filho. Ele não conseguia olhar para o filho que estava aqui, para a esposa que estava aqui, não conseguia prosperar no trabalho, porque ele tinha muita raiva daquele pai ter ido embora tão cedo. E era uma pessoa que foi embora lá com os seus 60 anos de idade, 60 e poucos anos de idade. Só que para aquele filho foi muito cedo, aquele pai não poderia ter ido embora. Na constelação que a gente fez, tá? Na constelação tiveram o quê? Um representante para o pai dele, um representante para ele. E essa foi a constelação. Peguei 2 bonequinhos, olha que interessantíssimo. 2 conectados aqui. Então, o que precisou acontecer? Esse pai estava falecido, ele precisou chegar aqui, se conectar com esse pai e dizer tudo aquilo que precisava. Eu fiz o papel de representante, eu era constelador, mas uma parte minha, através de uma técnica, eu usei o quê? Eu usei uma técnica chamada mãos catalépticas, que eu vou ensinar para você, aí que vai fazer o curso de constelação, então eu trabalhei com ele, a questão de perceber tudo aquilo que ele precisava, conectar com tudo aquilo que ele precisava para poder seguir adiante na vida. Então foi isso que aconteceu, tá? A gente seguiu adiante, na constelação ele pôde aliviar o coração e o peito dele para poder seguir adiante na vida. Depois disso, o pai pôde ficar aqui e ele pôde o quê? Seguir adiante. Porque isso precisa acontecer. O passado precisa ficar num bom lugar no passado para que os vivos consigam seguir adiante. Isso precisa acontecer. O passado precisa ficar no passado para que os vivos possam seguir adiante na vida. Você merece seguir adiante na vida. Você tem direito de seguir adiante na vida. Siga adiante na vida. Se você precisar de ajuda, se você precisar de auxílio, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te auxiliar. Conte comigo. Se precisar elaborar um luto, se precisar olhar para alguma questão que aflige o seu coração, ou que impede a sua prosperidade, estou aqui para te ajudar. E se quiser fazer um trabalho lindo e maravilhoso, altamente resolutivo e espetacular como eu faço, eu sou apaixonado, eu tenho que falar, né? Vem comigo no curso de constelação, que eu vou te ensinar a fazer um trabalho espetacular junto aos outros, passando por um processo extremamente transformador na sua vida. Agora, está com 20 segundos para a gente encerrar aqui. Manda uma mensagem para mim se quiser, ok? Participar também, a partir de amanhã, do nosso curso de constelação familiar sistêmica. São 3 dias com aulas extremamente
fantásticas, onde eu vou te ensinar a base das constelações. Beijo grande para você. Me liga, estamos conectados. Tchau!